Olá, meu nome é Cauane, eu sou a autora do trabalho, sobre a discussão de casos clínicos aliados à explanação teórica como meio de otimização do processo de aprendizagem. Eu sou a autora do trabalho, os coautores é a Maria Rita Lima Paiva, o Olavo Pereira de Lima Neto, o Arthur Castro Benício de Sá e, como orientador, o professor doutor Luiz Eduardo de Castro Batista. Agora, seguindo com a apresentação, vamos começar falando sobre a introdução do nosso trabalho e falar sobre a importância dos casos clínicos para a aprendizagem dos estudantes. Então, o uso de casos clínicos para o aprendizado, ele favorece a visualização da aplicabilidade dos conteúdos e a correlação dos temas abordados com a prática médica. Então, trazer esses casos clínicos é muito importante, tem uma grande relevância para o estudante nesse sentido de poder mostrar para eles a aplicabilidade daqueles conhecimentos que eles estão adquirindo. Conhecimentos esses que, apesar de ter uma grande relevância, muitas vezes não são absorvidos ou entendidos de uma forma suficiente, de uma forma satisfatória, devido à não correlação desses conhecimentos, desses conteúdos que estão sendo aprendidos, que estão sendo estudados com a clínica. Então, muitos desses conteúdos eles vão ser estudados, mas posteriormente, em pouco tempo, eles tendem a ser esquecidos ou não serem aprendidos de forma eficiente em razão dessa falta dessa não correlação com a prática clínica, com a prática médica. Então, desse modo, a maioria da fixação, na verdade, a fixação é melhor e quando quando a gente traz esses casos clínicos para dentro da sala de aula e com isso a gente vai poderemos exemplificar o assunto, trazer casos clínicos, trazer exemplos para poder correlacionar com o assunto e assim associar a teoria com a prática clínica em si. Os nossos objetivos são analisar a perspectiva dos alunos em relação à abordagem do ensino teórico aliada à aplicabilidade clínica e delinear os benefícios desse modelo de ensino. Então, a gente quer, com esse trabalho, a gente quis saber qual é a visão dos alunos em relação a essa introdução dos casos clínicos no estudo, na sala de aula e saber qual é o impacto disso no aprendizado deles, qual é a percepção deles em relação a isso. Em relação à metodologia, a gente realizou um estudo seccional entre 11 de setembro de 2022 e 13 de setembro do mesmo ano, e para isso enviou-se um formulário para os alunos do primeiro semestre do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, referente à aula ministrada por ligantes da Sociedade Científica de Oncologia de Sobral, a SCOS. Então, os ligantes dessa liga acadêmica ministraram uma aula para esses alunos do primeiro semestre e depois dessa aula foi passado para eles um formulário com algumas questões a serem respondidas por esses estudantes.
E isso foi pautado na discussão de casos clínicos, a aula, né, foi pautada na discussão dos casos clínicos, alinhados à teoria. A aula que esses estudantes, a aula que eles têm normalmente. Isso como ferramenta de aprendizagem. E em seguida, os dados coletados a partir desse formulário foram organizados e analisados. E agora nós iremos ver os resultados dessa pesquisa. E o público do estudo foi de 22 estudantes, dos quais 81,8% classificaram a aula ministrada como muito boa e 18,2% como boa. E nenhum dos alunos classificou ela como ruim. Então, aqui a gente pode ver que essa aplicabilidade dos casos clínicos é recebida de forma muito positiva pelos alunos. Então, eles classificaram a grande maioria como uma aula muito boa. Acerca agora da relevância da metodologia desses casos clínicos, os alunos, 90,9% classificaram como muito importante. Então, a maioria deles tem uma noção sobre o quanto isso vai impactar no aprendizado deles. E consideram isso muito importante. E 9,1% classificaram como importante, e nenhum deles classificou como não importante. Então, todos os alunos do estudo têm a percepção de que, sim, os casos clínicos eles têm grande relevância, e eles relataram também estarem satisfeitos com a aula, ser uma aula, classificaram ela como uma aula muito boa, que além de ter uma relevância, é interessante também. O que influencia no próprio aprendizado. Não só saber que é importante aprender aqueles conteúdos, mas também que isso aconteça de forma interessante, de forma motivadora. Agora, indo para outros dados em relação à motivação pelo o estudo da oncologia, né, especificamente. Referente à motivação pelo estudo da oncologia, após a aula ministrada pelos ligantes, 68,2% dos estudantes que assistiram à aula afirmaram que ficaram bastante motivados a aprofundar o estudo deles sobre oncologia. 27,3% relataram estar razoavelmente mais motivados e 4,5% deles relataram indiferença. Então, a grande maioria relatou estarem mais motivados a estudarem sobre oncologia após essa aula com casos clínicos, com a discussão de casos clínicos. Então, até aqui a gente pode trazer como resultado o impacto dos casos clínicos como algo como um instrumento de ensino que, além de trazer uma inovação, uma satisfação dos alunos com esses casos clínicos, com a aplicabilidade deles, e também não só a satisfação dos alunos com a aula, mas também a motivação que esses alunos estão tendo, no caso, como eles estão recebendo isso e conseguindo ter um interesse maior, ter uma motivação maior para estudar, além do caso clínico naquele momento. Buscar ainda mais um aprofundamento do estudo dos assuntos que estão sendo
repassados. Então, diante disso, em relação à eficácia da metodologia do ensino, 100% dos alunos afirmaram que a explanação teórica, aliada à discussão de casos clínicos, é mais eficaz na aprendizagem. Então, eles afirmaram que sim, quando é aliado essas duas técnicas de aprendizagem, a, a, o processo de aprendizagem em si é mais eficaz. Isso comparado a tanto a aplicação, a explanação teórica sozinha, ou a discussão dos casos clínicos. Então, aliados os dois têm um impacto maior, impacto positivo maior na aprendizagem. E, ademais, com o nosso estudo, questionou-se também aos alunos sobre o que eles mais gostaram na aula promovida pela Liga, pela escola, e foram relatados elogios relacionados à correlação instigante do conteúdo com o caso clínico. Então, essa correlação foi de forma instigante, motivadora, e a didática também, o dinamismo e a clareza das aulas. Então, esses casos clínicos, apesar de ter sido uma aula para estudantes do primeiro semestre do curso de medicina, a linguagem, a didática que foi utilizada para repassar esses casos clínicos para os estudantes também foi fundamental para que eles entendessem, para que eles ficassem mais motivados a estudar mais sobre o assunto e conseguirem aliar a teoria que eles estão aprendendo com a aplicabilidade clínica, com a prática clínica. Então, a clareza, a didática, o dinamismo da aula também é muito importante para que os alunos se interessem, fiquem mais motivados e assim eles consigam aprender e consigam estudar, consigam, nesse processo de aprendizagem, terem resultados mais positivos. E agora, concluindo, destarte diante do nosso estudo, evidencia-se que a explanação teórica aliada ao debate de casos clínicos favorece uma melhor compreensão acadêmica, bem como estimula os alunos a estudarem os temas propostos. Então, a aprendizagem é eficaz e, além disso, há o estímulo à busca do estudo dos temas propostos. Então, essa técnica, o nosso estudo chegou a essa conclusão.